Prazer, Felipe. Cara, assim, eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Qual? Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Você falou, você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil. Correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de expressão segundo a Constituição Americana, sim. Mas isso ataca direito de outra pessoa. Você tá atacando direito. Você tá colocando você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Como? Você tá colocando um judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo é literalmente um partido que detesta judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo, mais seguros que o Brasil. Na sua cabeça. Na sua mente. Ele é seguro, eu morei lá 2 anos. Cabeça. É bem seguro. É bem seguro porque você pode tinha onde morar. Você pode andar na rua de boa, você pode na favela deixar o carro... Você andar na favela de lá é a mesma coisa de você andar na favela daqui. Você tá correndo risco do mesmo jeito. É a mesma coisa. Você tá falando isso porque você é tem muito dinheiro. Mais crime organizado. Você tem dinheiro. Você tem onde morar. Vai na favela de qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo, pessoas morrem. Tá, mas eu não cometi nenhum crime. Cara, você tá colocando... A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você tá apoiando que possa existir um partido nazista. Qual crime eu cometi? Isso é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas isso é um crime. Mas fala qual que é o crime. Qual que é o nome do crime, porra? Fala, qual que é a porra do crime? Monarcão, tudo bem? Tudo bom, senhor? Prazer, eu sou o Henrique. Igualmente. Eu não acho que você foi tirado. Eu assistia bastante o Flow e eu lembro muito bem você voltando lá e vocês conversando amigavelmente que houve um acordo entre vocês. E o que mudou desde então que faz você acreditar agora que você foi tirado? Não, é que o acordo rolou porque houve uma pressão sobre o Flow gigantesca. Todos os patrocinadores se retiraram, o governo começou a me processar e processar o Flow, inclusive. Então, eu saí porque era a única forma de manter a empresa viva, de certa forma. Então, não é que eu saí porque eu quis sair do... Chegou num dia e falei, cansei do Flow, vou embora. Não, eu fui forçado a sair por pressão política, perseguição estatal e pressão social e pressão do mercado de publicidade. Tudo bem, mas o termo igual você mesmo falou, você saiu porque era a única opção. Eu acho que isso não seria você ser forçado, tanto porque as marcas realmente tiveram toda essa pressão em cima de você e... Então, por isso que eu fui forçado, eu não tinha escolha, ou eu saía... Mas, por exemplo, o livre mercado. Ou eu ficava e a empresa era destruída, as pessoas iam ser demitidas, então... Tipo, eu escolhi... Mas não foi uma liberdade do próprio Flow, da instituição Flow, de fazer essa escolha, que você participou da escolha, eu entendo? Olha, faz parte da liberdade deles tomarem essa escolha. Claro que eu podia ter negado de sair, batido o pé, porque eu era dono da empresa, mas eu decidi que era o melhor caminho que eu saísse até para eles conseguirem sobreviver, manter os funcionários e tal, porque estava no momento havendo uma pressão política, social e jurídica muito forte que me forçou a tomar essa decisão. Isso eu entendo, mas eu não entendo porque houve essa mudança de discurso. Antes você estava amigável em relação ao Flow, em relação ao Igor, toda aquela galera. O que mudou desde então que fez você mudar esse seu posicionamento? Qual exatamente? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Hoje eu vejo, por exemplo, no Vilela, como você falou, não parece que não é mais o mesmo relacionamento que vocês têm. As coisas mudam. O que aconteceu que faz você se sentir largado pelo Flow? Porque eu percebi que existe esse movimento para me tirar do Flow, ele foi organizado e eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim mesmo e eles não gostavam de mim. Quando você diz organizado, a quem você se refere? Eu acho que existe uma máfia que controla a mídia, pra ser sincero, né? É uma máfia corporativa, ela é global, é internacional e tudo mais. E eu acho que são esses caras que estavam por trás, responsáveis de me tirar do Flow. Eles já queriam que eu saísse do Flow. Mas você podia exemplificar quem são esses caras? BlackRock, é o grande conglomerado, as grandes famílias que são donas do meio de publicidade aqui no Brasil, os donos da Globo... Entendeu? O pessoal político... E você acha que o Igor faz parte, que o Igor tá alinhado com essas pessoas atualmente? Eu acho que o Igor está alinhado ao sistema, sim.
Você realmente acredita que ele faz parte da elite que controla a narrativa hoje em dia? Não sei se ele faz parte necessariamente, mas ele com certeza baixou a cabeça pra essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Se você é hater, ou se você conhece o hater meu, manda pra ele, tá? Se inscreve aí no canal, dá os likes. Ipsiliteris, você disse exatamente que o Estado não deveria interferir na criação e legalização de um partido no Brasil. Ou qualquer partido, certo? Inclusive comunista. Então, maravilha. Só que ao contrário dos Estados Unidos, que você citou inclusive o conceito de liberdade de expressão de lá, no Brasil existe um tipo penal chamado apologia ao nazismo. Tudo bem. Então eu sou o primeiro que estou respondendo. O crime foi apologia ao nazismo, pelo qual você... Não cometeu. Pelo qual você respondeu. Mas eu não cometi. Cometi? Foi arquivado, Então, eu respeito decisão judicial. Você pediu uma mudança na lei. Eu respeito decisão judicial, mas o crime pelo isso qual... não é crime, certo? Não, mas veja... Mas você concorda que não é crime? Mas você concorda que eu não cometi o crime? Não concordo. Que crime então cometi de bolhufas? Vou explicar. Mas fala Vou explicar. Fala a porra do artigo. Apologia ao nazismo. Como que é um tipo penal. Eu falei que o nazismo é tipo demônio penal no vídeo, pô. Mas peraí, a partir do momento... Mas eu não fiz apologia ao nazismo. Mas você veja, falar que eles... eu vou dar minha avaliação. Mas você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao nazismo. Não tá falando que é bom. A partir do momento que você diz que... Apologia é você defender. Em que você diz que uma ideologia... concordar. A partir do momento que você diz que uma ideologia racista, uma ideologia machista, uma ideologia que defende a execução de pessoas por critérios de etnia e raciais, e que elas podem se organizar em torno de um partido legal, em torno de uma instituição, em torno de uma organização, isso no Brasil é apologia ao... Não é apologia. É apologia, mano. Você pedir uma mudança na lei é um direito que qualquer cidadão tem. Uma mudança na lei para que racistas possam se organizar institucionalmente. Mas é o direito do cidadão... Não é um direito. É o direito do cidadão propor mudanças na lei, ou não é? Numa lei como essa, não. Não, a gente não tem direito de não tem direito. Você não tem direito então, os Estados Unidos é um país racista, é isso? É um país racista. Os Estados Unidos da América são um país racista. Inclusive, a pessoas presas. É um país nazista. Não, o país enquanto... País não é nazista. Mas é um país estruturalmente nazista. Não, sabe por quê? Há pessoas agora sendo presas... Há pessoas agora sendo presas por violação à liberdade de expressão. Não, isso é errado. Boa tarde. Boa tarde. Então quer dizer que o racismo pode ser liberado? Tanto o preto ou branco? Não... Eu acho que as pessoas têm o direito de falar coisas que a gente não concorda. Não, eu não concordo. Porque o racismo... Então as pessoas só podem falar o que você concorda? Também não. Então as pessoas podem ou não falar algo que você discorda? Agora... Acho que também não. Mas podem... Não, as pessoas... Olá, Monark, tudo bom? Meu nome é José. Bom, José. E eu quero falar que você cometeu um crime. Qual? O mais grave de todos. Manda. Foi não me amar nunca. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian. Tudo bom? Beleza. Por favor, eu queria que você repetisse a afirmação, por gentileza. Que eu fui forçado a sair da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Você foi forçado a sair da empresa diretamente? Alguém te forçou, te obrigou a sair da empresa ou você saiu pela sua escolha? Eu fui forçado a ter que sair se eu quisesse manter a empresa viva. Eu fui coagido de forma... Eu fui pressionado política e juridicamente a sair da minha empresa. Mas então, no caso, você teve uma escolha. Você poderia ter continuado na empresa, mesmo que ela afundasse junto com você, que o Flow falisse? Eu poderia. Se eu fosse um cara mais... que estivesse cagando pra todo mundo ali... E foda-se o emprego de todo mundo, eu poderia ter só... Certo, não, isso eu admiro da sua parte, você ter feito isso, acho que foi nobre, mas então você concorda comigo que você não foi obrigado? Bom, em teoria não apontaram uma arma pra minha cabeça e falaram, assine este contrato, senão a gente te mata, né? Mas eles falaram, ou você sai da empresa, ou a empresa vai ser morta, e vocês vão ficar com um monte de dívida, e vão ter que demitir todo mundo, e vocês não vão mais poder falar na internet, e já era, e acabou, ninguém mais vai vir aqui, tá ligado? Então eu não fui forçado com uma arma na minha cabeça, mas foi criado um cenário, uma condição onde a minha única opção, se eu não fosse um crápula, seria sair da empresa. Entendi. Então eu tô certo nesse ponto, que você não foi forçado diretamente. Não colocaram uma arma na minha cabeça, não.
Não, perfeito. Então, o outro ponto, no caso, é que você fala de que é um crime, que não existe, no caso, o crime que você cometeu. Não cometeu nenhum crime. Tanto que fui condenado, né? Certo. O meu entendimento, na verdade, é que, por mais que não seja um crime na legislação brasileira, eu acho que deveria sim ser um crime. Discutir sobre liberdade de expressão? Não, discutir sobre liberdade de expressão não, mas falar o que você falou. Mas eu falei, o que eu falei era que acreditava na liberdade de expressão, de acordo com o conceito que está expresso na Constituição americana, que permite a livre associação de partidos, inclusive para partidos que a gente acha hediondo e horríveis, entendeu? O que eu estava defendendo não era o partido nazista. O que eu estava defendendo era a liberdade de expressão, inclusive para partidos que a gente não concorda. Se você é hater, ou se você conhece o hater meu, manda para ele, tá? Se inscreve aí no canal, dá os likes.